palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu sou João Batista e este é o nosso momento Palavras de Esperança. Continuamos a nossa reflexão no livro de Tobias. Mas antes de ler, ontem, alguns irmãos que acompanham as Palavras de Esperança fizeram um questionamento que eu não me havia lembrado, né? Mas cabe a importante reflexão aqui. Existem 7 livros que faltam nas Bíblias protestantes. Então, se a sua Bíblia, por acaso, não tem um livro de Tobias, né, como eu fui indagado, minha Bíblia não tem o livro de Tobias. Então, se for possível, adquira uma Bíblia católica, né? Então, é importante ter a Bíblia completa, com todos os livros, né, que foram deixados para nós. Olha a riqueza do livro de Tobias, né? Então nós não podemos abrir mão de tanta riqueza assim. Os 7 livros que faltam são Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, 1 Macabeus e 2 Macabeus. E além disso, ainda alguns trechos do livro de Esther e do livro de Daniel. Então, nós não podemos abrir mão de tanta riqueza. Imagina, Tobias, Eclesiástico, né? Eu falo que são 2 que eu já li completo, né? Os outros eu li fragmentos, partes, mas todos com sua importância grandiosa. Então vamos, né? Se você tem condições de adquirir a palavra de Deus completa, né? Sem faltar nenhuma palavra, com certeza é mais riqueza ainda para a sua vida. E foi aí o que foi deixado com tanto carinho para cada um de nós, né? Então vale a pena essa reflexão. Capítulo 2 de Tobias, de 1 a 14. Algum tempo depois, num dia de festa religiosa, foi preparado um grande banquete na casa de Tobit. Ele disse então ao seu filho: vai buscar alguns homens piedosos de nossa tribo para comerem conosco. Ele saiu, mas logo voltou, anunciando ao pai que um dos filhos de Israel jazia degolado na praça. Tobit levantou-se imediatamente da mesa sem nada haver comido e foi aonde estava o cadáver. Tomou e o levou clandestinamente para sua casa, a fim de sepultá-lo com cuidado depois do sol posto. Tendo escondido o cadáver, começou a comer com pranto e tremor, lembrando-se do oráculo que o Senhor tinha pronunciado pela boca do profeta Amós: vossas festas mudar-se-ão em luto e lamentações. Quando o sol se pôs, ele foi e o sepultou. Seus vizinhos criticavam-no unanimemente. Já uma vez ordenaram que te matassem precisamente por isso. E mal escapaste dessa sentença de morte, recomeças a enterrar os cadáveres. Mas Tobit temia mais a Deus que ao rei, e continuava a levar para sua casa os corpos daqueles que eram assassinados, onde os escondia e os inumava durante a noite. Ora, aconteceu que um dia, cansado desse trabalho, voltou para sua casa e deitou-se junto à parede onde adormeceu. Enquanto dormia, caiu-lhe do ninho de andorinhas esterco quente nos olhos e ele tornou-se cego. Deus permitiu que lhe acontecesse essa prova para que a sua paciência, como a do santo homem Jó, servisse de exemplo à posteridade. Como havia sempre temido a Deus desde a sua infância e guardado seus mandamentos, ele não afligiu nem murmurou contra Deus por ter sido atingido pela cegueira, mas perseverou firme no temor a Deus e continuou a dar-lhe graças em todos os dias de sua vida. Palavra do Senhor, graças a Deus. Talvez a primeira mensagem que vem à sua mente quando você lê um texto como esse, ou quando você ouve, é
Por que acontece coisa ruim com pessoa boa? Você já parou para pensar nisso? Gente, fulano de tal é um homem tão bom, nossa, mas está acontecendo tanta coisa ruim com ele. E aí você ainda cai no pecado de pensar assim, e o outro fulano que não vale nada, tá lá vivendo com riqueza, com isso, com aquilo. Garanto que você já caiu nesse pensamento, né? Nessas palavras. Mas essa leitura de hoje, irmãos, ela vem nos ensinar demais. Você viu qual foi o tema que eu coloquei hoje, quando eu mandei por escrito palavras de esperança? Em meio às dificuldades, é preciso perseverar firme no temor a Deus. Tobit tinha preparado um grande banquete num dia de uma festa religiosa e falado para o seu filho Tobias, vai até a cidade, né, na rua aí, e chame homens piedosos de nossa tribo para vir comer conosco. Então ele não falou para chamar os parentes, os amigos, não, homens piedosos. Só que quando Tobias saiu, na praça ele encontrou um homem degolado. E ele, por conhecer tão bem seu pai, sabia que seu pai não gostaria que aquilo acontecesse. A pessoa foi morta e ficou ali jogada, né? Sem ter com essa pessoa o devido respeito. Então, a palavra fala que Tobit levantou imediatamente da mesa, sem haver comido nada ainda, e foi aonde estava o cadáver. O que ele fez? Pegou esse homem que estava ali degolado, clandestinamente, né? Porque, segundo o rei, acredito que uma lei da época, aqueles que ali fossem mortos, que por ali ficassem, né? Mas Tobit pegou o corpo desse homem e levou para sua própria casa. Para quê? Para sepultá-lo quando ficasse à noite, para que as pessoas não vissem. Porque nós lemos ontem, no capítulo 1 aí, que ele já havia sido preso pelo rei, por esse motivo. Então ele vai, pega novamente o corpo, clandestinamente, leva ele para sua casa. Olha só que atitude, né, irmãos? Que atitude. Ele esconde ali o cadáver e ele vai comer a partir desse momento. De que forma? Chorando e com tremor em sua alma. E aí ele lembra daquela passagem, o autor sagrado lembra para nós de Amós capítulo 8, versículo 10, que vossas festas mudar-se-ão em luto e lamentações. E aí sim, quando o sol se põe, ele vai sepultar aquele homem, que com certeza nem conhecia. É uma atitude de misericórdia, de compaixão, de respeito para com o ser humano. E aí acontece o quê? O que nós mais vemos. Quando alguém está fazendo bem, o que não falta é gente para falar mal e para criticar. Eu fico impressionado como que o ser humano nossa, meu Deus do céu, eu não tenho nem expressão para dizer, sabe? Quando tem alguém fazendo bem, ao invés de eu rezar por aquela pessoa, se eu não posso fazer nada, eu começo a criticar. Eu começo a desrespeitar, eu começo a falar coisas sem sentido, né? Eu penso que Deus deve ficar triste demais com quem faz isso. Enquanto um está ali fazendo bem, lutando para que a misericórdia de Deus alcance a alma daquela pessoa, a vida daquele outro, aquela situação da pessoa que está passando fome, e o outro às vezes está ajudando, tem gente falando mal. É muito triste, é muito vergonhoso, e quem faz isso vai pagar diante de Deus até o último centavo, porque é um desrespeito muito grande. E a palavra fala no versículo 8, seus vizinhos criticavam ele unanimemente, falando para ele, olha, você já foi preso, porque você fez isso, e você escapou dessa sentença de morte e recomeça de novo a enterrar os cadáveres, né? Para de fazer isso, senão você vai ser preso de novo. E com certeza falavam muito na cabeça de Tobit, mas o versículo 9 é extraordinário. Mas Tobit temia mais a Deus que ao rei, e continuava a levar para sua casa os corpos daqueles que eram assassinados, onde escondia e os inumava durante a noite. Então Tobit
continuava fazendo, porque temia mais a Deus que ao rei. Olha que coisa linda, gente, né? E às vezes nós deixamos de fazer o bem porque os outros ficam falando. Cabe a nós refletir muito nessa leitura de hoje. Não podemos nos calar, não podemos fazer de conta que nada está acontecendo à nossa volta. Temos que fazer alguma coisa. Eu me lembro de uma situação no centro da cidade, onde eu lá aguardando a minha esposa de uma loja, nossa filha era pequenininha ainda, e de repente eu olho e vejo um jovem em pleno centro da cidade chorando compulsivamente por volta do meio-dia, na principal rua de cidade. E eu fiquei ali uns 10 minutos observando ele chorar, um jovem dos 14, 15 anos, acredito, e enquanto a minha esposa saía da loja. Quando ela saiu da loja, ela observou que eu estava olhando para um lado, né? O que você está olhando? Estou olhando para aquele jovem, ele não para de chorar. E já passou tanta gente aqui, ninguém nem para perguntar para ele o que está acontecendo. Então, minha esposa, se eu te conheço, você vai lá, né? Eu falei, com certeza. Toma nossa filha, aguarda um instante que eu vou até ele. Quando eu cheguei naquele menino, eu perguntei, meu filho, o que está acontecendo? E ele assustou, né? Que já estava ali chorando há tanto tempo. E ele, não, nada não, preocupa não. Eu falei, não, desculpa eu estar invadindo a sua vida, mas apenas vim cá saber o que está acontecendo. Mas se você não quiser partilhar, tudo bem, eu quero só te contar que eu estarei rezando por você. Aquele jovem então levantou a cabeça, olhou para mim e falou assim, problema na minha família, reza por nós, reza por nossa casa. E eu posso ter certeza, peguei o nome dele e saí dali, aquele jovem já com semblante diferente, e fui embora e ali fui rezar. Quando estava conversando com ele, passava um, passava outro, todo mundo observava e ninguém fazia nada. Eu falo assim, o ser humano está muito desumano. Eu não fiz nada demais, mas às vezes aquela atenção que eu dei àquele jovem naquele momento pôde dar a ele força, porque um jovem de 14, 15 anos, às vezes com tantos receios no seu coração, não ia ficar chorando no centro de uma cidade se não fosse algo muito grave, gente. E nós estamos passando pelas pessoas caídas na rua, nós estamos passando pelos que choram, nós estamos vendo às vezes nosso vizinho sofrer, um irmão de caminhada, alguém da família sofrer, e ao invés de estendermos a mão, de darmos um pouquinho de atenção, criticamos, falamos mal, tá vendo? Tá pagando aquilo que fez de ruim na vida. Ao invés de termos misericórdia, estamos nos tornando juízes que só julgam, que só humilham e que se acham melhor do que os outros. Vamos tomar um pouco mais de cuidado e um pouco mais de amor pelas pessoas. E a palavra fala que depois que Tobit estava cansado de enterrar os mortos, uma luta, com certeza, a cova ou aquele local onde ele colocava os mortos, era difícil fazer tudo isso, né? Porque era escondido, era um trabalho muito grande e com certeza ele fazia isso sozinho. Um dia, estando cansado, ele chegou em casa, deitou e caiu as fezes quentes, né, de um pássaro em seus olhos e ele ficou cego. Olha só, as fezes caiu do ninho de uma andorinha e ele se tornou cego. Agora do 12 ao 14 eu não posso perder nenhuma palavra, preste atenção. Deus permitiu. João, então Deus não quis não, né? Deus permitiu que lhe acontecesse essa prova para que a sua paciência, como a do santo homem Jó, servisse de exemplo para a posteridade. Olha que coisa extraordinária, meus irmãos. Quando Deus permite que algo aconteça de ruim na minha vida e na sua, é para que o poder dele, que a glória dele, que o amor dele se manifeste. Deus é capaz sempre de tirar de um mal algo muito bom, algo extraordinário. Então aquilo de ruim que acontece na sua vida, não fica murmurando, não fica reclamando, apenas peça a Deus paciência, sabedoria, perseverança, para que isso que acontece de ruim com você sirva de sinal para muitas almas que ainda não encontraram a Deus.
Como havia sempre temido a Deus desde a sua infância e guardado seus mandamentos, ele não afligiu e nem murmurou contra Deus por ter sido atingido pela cegueira. Tobit não reclamou porque ele ficou cego. Senhor, eu sou um homem bom, eu faço coisas boas, e por que o Senhor deixou isso acontecer comigo? Ele não fez isso, mas perseverou firme no temor a Deus e continuou a dar-lhe graças em todos os dias de sua vida. Oh, meu Deus, que coisa linda! Extraordinariamente Deus se manifesta nessa palavra, aonde o meu coração é tocado. Estou todo arrepiado aqui de ler essa leitura, porque eu sei que a unção de Deus está sobre nós nesse momento, e a palavra de Deus está nos ensinando demais. Não murmurar nas provações, não reclamar em meio às dificuldades. Tobit, que fazia o bem, que era um homem piedoso. Ontem nós lemos no capítulo 1 quantas qualidades tinha Tobit. De repente Deus permite que ele fique cego. É uma provação que ele passa para colocar em prática a sua paciência. E mesmo assim, ele continua a louvar a Deus, a dar glórias a Deus em todos os dias de sua vida. E muitos dos que estão me ouvindo não sabem, né? Eu quero testemunhar brevemente que eu e minha esposa já devolvemos um filho para Deus, o Gabriel. O Gabriel, né? Isso foi no ano de 2010, então já tem 10 anos, agora em novembro, dia 9, faz 10 anos, que o Gabriel voltou para Deus. Gabriel nasceu prematuro, né? Quase 6 meses, e não resistiu, né? Ele, inclusive, o Gabrielzinho, ele faleceu quando eu pedi à médica que o visse. E ali, quando eu coloquei a mão sobre o meu filho, lá no hospital, ele deu o seu último suspiro na minha mão, e ali ele faleceu, né? Mas antes disso, eu abençoei e batizei o Gabriel lá no hospital. Papai te ama e o papai te abençoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quando eu disse o amém, Gabriel deu um último suspiro e faleceu ali. Por que eu estou contando isso? Quando eu saí dali, várias pessoas que eu encontrei, que sabiam da nossa vida, da nossa luta, disseram assim para mim: João, você e sua esposa são pregadores no encontro de casal, sua esposa serve a Deus ajudando as crianças, você é um pregador, servo de Deus. Por que está acontecendo isso com você? Por que tantas coisas difíceis acontecendo na sua vida? Essa era uma delas, que tinha outras tantas naquele momento acontecendo. E eu falei assim para essas pessoas que me disseram tantas vezes, falei: meu irmão, eu não sou melhor do que ninguém não. E se Deus permitiu que vivêssemos isso, é para que a glória dele seja manifestada, para que o amor seja manifestado. E Deus reprova que, sobre essa questão do nosso filho, nem eu nem minha esposa nunca revoltamos, brigamos com Deus. Não, nós esperamos nele. Tanto é que depois a gente ouviu que a gente poderia não ser pais mais, né, por alguns problemas que a minha esposa tinha naquele momento. Mas aguardamos 2 anos, 2 anos depois, Deus nos deu a honra e o privilégio de sermos pais novamente. E a nossa filha, inclusive, nasceu apenas de 6 meses e poucos dias também. Ela nasceu de 6 meses, eu não lembro exatamente quantas semanas que a Maria Eduarda nasceu. Sei que eu falo 6 meses, né? Ela nasceu de 6 meses e ficou 67 dias no neonatal, no CTI neonatal. E foram 67 dias de oração, de luta, e graças a Deus ela veio para casa depois de todo esse tempo. Ela nasceu apenas com 1,1 kg. E foram dias de muita luta. Mas em cada um daqueles dias nós sentimos o amor de Deus e a promessa de Deus que se cumpria em nosso favor. Por que eu estou testemunhando isso? Porque senti no coração o desejo de falar isso, porque eu tenho certeza que muitos precisavam de ouvir.
junto com essa palavra de Tobias que vem nos ensinar hoje, que o pai de Tobias, Tobit, ele, em meio à sua provação e à sua dor, ele não murmurou, ele não reclamou. E eu quis testemunhar também que na minha vida, na minha família, vivemos por momentos difíceis, temos vivido por muitas provações e Deus sabe que eu tenho rezado muito mais nesse tempo e dito para Ele: tudo está em Tuas mãos, tudo está em Tuas mãos. E eu convido você nesse instante, se você tiver coragem, a louvar a Deus por estar permitindo que você esteja vivendo em meio a tantas provações. Senhor, hoje eu sei que nada de provação, de dor, de dificuldade que eu vivo é por acaso. O que o Senhor quer me ensinar com tudo isso? Quem o Senhor quer santificar à minha volta, que o Senhor está permitindo que eu viva cada uma dessas situações? Eu quero te agradecer porque em meio a todas as lutas, todas as lágrimas, noites mal dormidas, em meio a tantas provações e sofrimentos que o Senhor tem permitido que eu passe, o Senhor está comigo em cada uma delas, porque o Senhor me ama, porque o Senhor não me deixa enfrentar nenhuma dor sozinho. O Senhor tem cuidado de mim, da minha família, daqueles que estão à minha volta. Se eu estou passando por tal provação, eu ofereço ela por aqueles que estão necessitando de socorro, por aqueles que precisam de conversão, pela conversão dos pecadores, pela cura dos enfermos, por todos aqueles que de alguma forma padecem. Jesus, dai-me a graça de transformar a minha lágrima, a minha dor, em um grande e um verdadeiro louvor ao Senhor. Peço-te perdão por todos os meus pecados e te agradeço, te louvo e te bendigo, porque através dessa palavra, muitos corações no dia de hoje serão curados. Curados da ingratidão, curados do ódio, da mágoa e até mesmo do sentimento de raiva, não sei, para com Deus. Por que Deus deixou isso acontecer na minha vida? Por que eu, uma pessoa tão boa, tenho que passar por isso? Sentimento de revolta, vamos mudar a palavra, né? Sentimento de revolta para com a vida, para com a família e o pior, para com Deus. Senhor, lavai os nossos corações, curai os nossos pensamentos e transformai todo o nosso ser. Eu vos louvo, bendigo e agradeço, porque o teu amor nos sustenta e nos fortalece. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus possa trabalhar no seu coração o desejo real e verdadeiro de santidade. Sede santos, como Deus é santo. Pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança.